Fala galera, vamos continuar com os vídeos. Na última aula aí, no último vídeo que eu gravei, eu falei de derivadas, né, do quociente, né, tava usando as regras de derivação e passei a derivada do quociente. E agora a gente vai continuar e eu vou passar para vocês, né, as derivadas de ordem superior, beleza? Derivada primeira, segunda e a terceira e assim por diante, beleza? Só relembrando, né, você que está assistindo o vídeo e não é inscrito no canal, inscreva no canal aí, beleza? Para você ficar por dentro dos vídeos, que agora a gente vai dar uma sequência aí muito forte nos vídeos, beleza? Então vamos lá. O que eu vou falar primeiro, né? Para eu falar de derivada de ordem superior, o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que definir, né, conjunto, né, a qual essas derivadas vai estar definida, beleza? Então, ó, mais uma vez, deixa eu só relembrar vocês aqui. A referência que eu uso é do Guidorizi ou do Sturch, mas na maioria das vezes é do Guidorizi. O livro da quinta edição, né, do Guidorizi. Aí se vocês quiserem acompanhar também, beleza? Tiverem dúvida em qualquer explicação, só deixar um comentário aí, beleza? Então vamos lá. Então, seja f, né, uma função e considere um conjunto A. Então, seja f um conjunto A para os quais f' existe. Estou falando de f' porque a gente já está muito avançado, né? A gente já está nas funções derivadas, beleza? Então, seja f e A o conjunto para os quais, né, f' existe, beleza? Então eu defino desse jeito aqui, ó. F', né, notação para derivada, está definida no conjunto A, certo? E ela vai pegar valores do conjunto A e vai levar, né, em R, beleza? Então você vai pegar os x reais, os x contidos nesse conjunto A, e vai levar no conjunto R, beleza? Para os quais esse R aqui vão estar os valores da f', beleza? Então, claro, f' é denominada derivada da função f, beleza? Isso aí a gente já sabe, né? Tranquilo? E ainda, ó, o que eu vou falar, né? Eu vou falar que f', f', né, é a derivada de primeira ordem. Ok? Então, simples, né? Isso aí a gente já viu. Tranquilo? Aí o que eu vou fazer agora? Ó? Então eu vou pegar, ó, a derivada de f', então eu tenho que a derivada de f, então eu vou ter que a minha f', certo? Então a derivada da f. Agora, e se eu derivar essa função aqui de novo? O que eu vou ter? Então se eu derivar a f', né, eu vou ter agora a minha f duas linhas. Então isso aqui eu vou chamar, né, de derivada, já vou chamar a partir disso, né, derivada de ordem superior. Então eu vou ter uma derivada segunda. Então eu vou ter uma derivada de segunda ordem. Beleza? Então uma derivada de primeira ordem, f', f duas linhas, derivada de segunda ordem. Beleza? Tranquilo? Então você pode denotá-la, né? Então você pode colocar assim as notações para f, né? Para f'. Então você pode colocar f', certo? Pode colocar f1 com parênteses para indicar que é a derivada de primeira ordem, beleza? Depois f duas linhas para a derivada de segunda ordem, ou f duas linhas, tanto faz. E também você pode colocar f2, certo? Para indicar que é a derivada de segunda ordem, beleza? E assim por diante. Tranquilo? Então, isso aqui é a derivada de ordem superior. Então, se eu quero derivar, né, uma função, vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma f de x igual, né, a 3x ao cubo mais menos 6x mais 1. Então eu quero encontrar minha f'. Minha f', claramente, né, 9x ao quadrado menos 6. Beleza? Pronto, então essa aqui é a minha f'. Então o que eu vou pedir? Eu vou pedir para você encontrar ainda a f duas linhas. Então quem é f duas linhas de x? F duas linhas de x é a mesma coisa de eu pegar f' de x e derivá-la de novo. Ou seja, vou pegar a minha derivada primeira, vou aplicar a derivada segunda nela. Então quem é a derivada segunda dessa função? Então eu vou pegar, ó, 9x ao quadrado menos 6x e vou derivar de novo, tá vendo? Então, vou aplicar isso. Ó. Então, a derivada disso aqui dá 18x. Pronto. Então, a minha derivada segunda, 18x. Beleza? Então, ó, derivei a minha primeira, 9x ao quadrado menos 6. Derivei a segunda, 18x. Tranquilo?
Então 18x, derivada constante é zero, beleza? Então essa foi simples, né? Vou dar outro exemplo aqui, só para derivada de ordem superior. Então, bem simples, né? Então não tem muita coisa que fazer não. Então, vou pegar aqui, ó, f de x, um outro exemplo, né? F de x igual ao seno de x. Então o que eu vou fazer? Depois nós vamos estudar essas funções, né? Então vou pegar ó, f' de x é igual derivada do seno, cosseno, né? Aí depois eu vou aplicar a derivada de segunda ordem. F duas linhas de x, quem é? Eu vou derivar essa função. Ó. Então eu vou pegar minha f' de x e vou derivar de novo, né? Então minha f' é o cosseno de x, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou derivar. Eu não fiz nada demais. Então a derivada do cosseno dá menos seno. Menos seno de x. Então a minha derivada segunda do seno dá menos seno. Beleza? Se eu quiser aplicar agora uma derivada terceira, ou seja, derivada de terceira ordem, f' de x, o que é isso? Tá vendo que eu tenho uma função iterada aqui? Ó? Então o que eu vou fazer? Ó? É minha f duas linhas de x derivada de novo, tá vendo? Ou seja, f duas linhas de x é menos o seno. Então, menos o seno de x, derivada, né? É igual a quem? Derivada de menos seno dá menos cosseno de x. Pronto. Então, derivada de terceira ordem. Você pode escrever f três linhas ou então assim, essa notação. Derivada terceira da função. Beleza? Derivada de terceira ordem. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Vou pegar um outro exemplo aqui, né, que é uma função por pedaços, e nós vamos construir o gráfico dela. Beleza? Nós vamos esboçar o gráfico da f e da f'. Beleza? Então, eu espero que tenha ficado claro. Isso aqui é bem simples, eu só estou explicando derivada de ordem superior. Ou seja, você só vai derivar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Não tem, não tem parte difícil aqui não. Beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar essa função aqui, ó. Um exemplo, né? F de x é igual a x ao quadrado, né? Se x for maior ou igual que 1, certo? Ou se x for menor, né? Menor ou igual que 1. E ela vai ser 1, né? Se x for maior do que 1. Tá vendo? Então observa, tá vendo que a minha função ela ela tem um pedaço aqui, uma parábola, e depois tem uma reta constante, beleza? Então claramente, ó, você já pode observar essa função. Como que é o gráfico dessa função? Se você já quiser, né? Como que seria o gráfico dessa função? Então o gráfico dessa função seria como? Ó, aqui, uma parábola, 1. Então seria uma parábola até o 1, tá vendo? Até 1, porque ó, se x for menor ou igual que 1, eu uso essa função. Agora, se x for maior do que 1, eu já vou usar o quê? Ó? A função constante 1. Então seria uma coisa desse tipo, tá vendo? 1 aqui, beleza? Então seria uma coisa desse tipo, beleza? Só para você já ter noção. Então, vou explicar melhor e deixar mais claro, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu tenho que esboçar o gráfico da f e da f'. Eu já tenho minha f. O que eu vou fazer? Encontrar minha f'. Então, claramente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar por partes. Vou pegar para x, valores para x menores do que 1 e para x maiores do que 1 e vou encontrar a derivada. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou fixar para x menor do que 1. Então, aí você vai, mas por que você não pega menor ou igual? Mas calma, depois nós vamos estudar o ponto 1. Beleza? No 1, exatamente. Porque, ó, lembra que eu coloquei o gráfico aqui? Fiz isso? Aqui e aqui. Só que exatamente no 1, o que acontece? Quando eu pego 1, eu aplico essa função, porque o menor ou igual está aqui. Depois, quando eu pego o maior, está aqui. É como se esse segmento aqui, se essa reta aqui, ó, essa semi-reta, não encontrasse, né, com essa parábola, digamos assim.
Porque aqui eu só posso pegar para valores maiores do que 1. Por exemplo, 1,000001. Porque se eu pegar o 1, eu entro aqui. Então esse 0,00001 é a distância que eu vou ter dessa parábola até essa reta. Certo? Como se fosse isso. Só para você ter noção, tá bom? Então vou lá. Para x menor do que 1, qual que é a derivada, né? Para x menor do que 1, então eu venho aqui e derivo isso. Então, f' de x é igual a 2x. Pronto, derivei. O que eu vou fazer agora? Para x maior do que 1, aí você fala, mas por que, Farley, você está fazendo isso separado? É porque no 1 eu não tenho ainda exatamente uma função definida para isso, tá vendo? Porque eu tenho aqui e aqui. Beleza? Então, ó, o que eu vou fazer? Para x maior do que 1, eu tenho isso. Então a derivada da constante é 0. Então f' de x é igual a 0. Beleza? Então eu tenho isso. Beleza? Então o que eu vou fazer? Agora, para o 1, então, né, para x igual a 1, eu não vou colocar o igual. Eu vou aplicar a minha definição. Então, quando eu aplico a minha definição, eu não vou colocar igual, eu vou tender ao ponto. Eu vou calcular o limite. Então, ó, para x igual a 1, né, exatamente no 1, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, né, esse caso. Então, o que eu vou colocar? Então, eu vou aplicar a definição. Então, para x igual a 1, aplico a definição, né? E qual que é a definição? A definição de derivada é essa aqui, ó. Exatamente no ponto, né? F' de P, vocês lembrarem aí, ó, é igual ao limite, né, de f de x menos f de P dividido por x menos P quando x tender a P. Lembra? Essa é a definição. Então, eu vou aplicar essa definição. Eu aplico a definição. Então, qual vai ser a minha definição, né? F' de P é igual limite de f de x menos f de P sobre x menos P quando x tende a P. Certo? Se você olhou no gráfico, se você fez graficamente, né, deve estar prevendo que f' de 1 não existe. Possivelmente f' de 1 não existe. Só que o que a gente faz? Eu vou aplicar a definição. Ó. F de x menos f de 1 dividido por x menos 1, certo? Isso aí se eu for calcular o limite, beleza? Isso é igual, o que vai acontecer? Como eu vou calcular a derivada, ó, então o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar para valores menores do que 1, certo? Então quem vai ser minha derivada, né, para valores menores do que 1? Então é claramente minha f de x é x ao quadrado. Então vai ser x ao quadrado menos 1, porque f de 1 é 1, dividido por x menos 1. Isso aqui para x menor do que 1, porque eu estou calculando a derivada. Agora o que eu vou olhar? Para valores maiores do que 1. Então vai ser 1 menos 1, por quê? Porque f de x é igual a 1, tá vendo? F de x é igual a 1 para x maior do que 1, dividido por x menos 1. Isso aqui para x maior do que 1. Beleza? Isso é igual. Então, ó, claramente eu calculei o limite vai para onde? Ó? Esse limite aqui vai restar quem? Porque você vai colocar assim, né? X menos 1, que multiplica x mais 1, dividido por x menos 1. Isso aqui para x menor do que 1. Ou seja, aí eu vou poder cancelar aqui. E aqui vai dar 0, né, para x maior do que 1. Ou seja, então, pela definição, eu vou ter x mais 1, né, para x menor do que 1, e eu vou ter 0 para x maior do que 1. Então, essa aqui é a minha derivada por definição, tá vendo? Beleza? Então, ó, minha derivada por definição. Tranquilo? Aí, o que eu vou fazer agora? Ó? Como eu não sei o que está acontecendo no 1, eu vou estudar o comportamento deles, né, utilizando os limites laterais. Beleza? Não concluí ainda a derivada, beleza? Então eu vou olhar os limites laterais para estudar o comportamento dessa derivada no 1. Tá bom? Então, ó, calcula aí, ó, o limite quando x tende a 1 pela direita, né? Isso vai dar x ao quadrado menos 1, dividido por x menos 1, certo? E isso é igual, né? Você vai ver isso aí, certo?
da x ao quadrado não, né? Porque x ao quadrado para valores maiores do que 1, isso aqui é 1, né? Então aqui é 1, ou seja, isso aqui vai dar 0. Porque eu estou pegando, ó, x pela direita, observa, aqui está o 1 e aqui estão os valores de x aproximando pela direita. E os valores de x pela direita, você pode olhar aí na função, esses valores aqui, isso aqui dá 1. Então, para x maior do que 1, eu pego 1, beleza? Agora eu vou olhar, ó, limite, né? Quando x tende a 1 pela esquerda, tá vendo? X tende a 1 pela esquerda. X está aqui, está aproximando de 1 pela esquerda. Então, x é menor do que 1. Então, eu vou usar x ao quadrado, né? Então, isso é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Isso aqui vai dar para x mais 1, né? Sobra x mais 1. E isso aqui dá 2. Beleza? Dá x mais 1 não. Dá o limite de x mais 1 quando x tende a 1 pela esquerda. Isso aqui vai para 2. Beleza? Então, ó, pela direita dá 0, pela esquerda dá 2. Então, o que nós vamos fazer agora? Dá para esboçar o gráfico agora. Agora dá para a gente esboçar o gráfico. Beleza? Pronto. Então, ó, o que está acontecendo, ó? Pela definição de limite lá, limites laterais, se os limites laterais existem, são diferentes, né? São diferentes, então não existe o limite no ponto. Se não existe o limite no ponto, aí você tem que lembrar lá, se ela é derivável, ela é contínua, né? Certo? Se existe o limite, né? Se ela é derivável, se f é derivável é contínua, certo? Só que nesse caso aqui, tá vendo que os limites não existem? Se esse limite não existe, certo? Se esse limite não existe, o que nós vamos fazer? Não existe o limite no ponto, então nós podemos já concluir que ela não é derivável no 1. Beleza? Então significa que essa função, ó, não é derivável em x igual a 1, tá vendo? Então ela não é derivável no 1. Se ela não é derivável no 1, o que nós vamos fazer? Só esboçar o gráfico normal. Beleza? Eu só sei que ela não é derivável no 1. Então, quem vai ser o domínio da f', né? Então, o domínio da f' são todos os reais menos o 1, porque ela não está definida no 1. Aí agora nós podemos esboçar o gráfico. Pronto. Então, a gente pode esboçar o gráfico já da função. Beleza? Então, como que ficaria? Ó? Vou para o gráfico da f. 1, 2, menos 1, 1, 2. X. Pronto. O que eu tinha? Eu falei com vocês que eu tinha f de x é igual, né? X ao quadrado, se x for menor ou igual que 1, e 1 para x maior do que 1. Então eu tenho isso. Então eu tenho x ao quadrado até valores menores, ó. Então eu tenho isso aqui, ó. Então isso aqui é x ao quadrado. Pronto. Para valores maiores do que 1, então eu tenho essa reta aqui, ó. Pronto. Beleza? Agora eu vou para o gráfico da f'. O gráfico da f' me dá isso aqui, ó. Um, dois, três, 1, 2. 1, 2 e 3. Então o que a gente encontrou para f', né? Para f' nós encontramos isso, ó. F' deu quem? Deu 2x, certo? Deu 2x. Se x for menor do que 1 e deu 0 para x maior do que 1, certo? Então, 2x, a reta 2x, como ficaria a reta 2x? Se x for 0, dá 0. Se x for 1, ou próximo dele, está aqui, ó. Então seria uma coisa assim. Só que é o que? Aberto, né? Então, ficaria aberto. Aqui. Pronto. Beleza? E para x maior do que 1, ele é 0. Então, pegar a bolinha aberta. Seria isso aqui. Ou seja, isso aqui é o gráfico da f', e isso aqui é o gráfico da f.
Então tá aí o gráfico da F e da F'. Beleza? Vou passar um exemplo aqui, ó. Se vocês quiserem fazer aí e mandarem as dúvidas, só fazer aí, beleza? Então o exemplo é esse, ó. Determine, né? Então, o exemplo, determine. Letra A, F, F', F duas linhas e F três linhas. Para essa função aqui, ó, é 4x à quarta mais 2x à segunda, 5x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. E a terceira seria essa, x vezes o módulo de x. Beleza? Então, só determinar a derivada dessas funções aqui. Beleza? A primeira, a segunda e a terceira. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, deixa um comentário aí. Se não entendeu esse aqui, deixa um comentário aí. Tranquilo? Aí no próximo vídeo, eu devo falar de regra da cadeia já. Certo? Aí a gente já pula para a regra da cadeia. Tranquilo? Então, valeu aí, galera. Foi bom retornar aí os vídeos. Valeu? Obrigado.